Bom dia, pessoal! Hoje eu estou aqui no nosso depósito em Itaú de Minas para falar um pouco para vocês a respeito do dimensionamento do seu sistema fotovoltaico. Aqui no sistema solar a gente tem um cuidado muito grande porque a mesma geração, aquela quantidade de quilowatt-hora que você vai precisar para atender a sua casa, ela pode ser entregue de várias formas diferentes. E isso vai de acordo com a necessidade do cliente. A gente faz esse dimensionamento sempre pensando nessa necessidade. O que vai ser importante para o cliente na hora de montar o sistema dele, né? Então, eu estou aqui no depósito que eu quero mostrar para você a diferença de algumas placas, para que vocês possam ter uma ideia de quanto é importante que essa decisão seja bem tomada. E o quanto é importante também que você, na hora de comparar os seus orçamentos, entenda qual foi a estratégia que o integrador teve para poder montar o seu sistema e compare iguais com iguais. Porque lembrando, a mesma geração pode ser entregue de várias formas diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês alguns modelos de placas fotovoltaicas e o que são os atributos que elas têm e como que a gente usa esses atributos, certo? Vamos supor então que a gente está tratando de um cliente que a gente não pode pôr uma sobrecarga muito grande no seu telhado ou que ele tenha pouco espaço para geração e aí a gente precisa otimizar o uso desse espaço dele para geração. Então essa é uma placa lançamento aí da Canadian, né, uma placa de 445 watt-pico, bem potente, tá? Hoje, se eu não me engano, da Canadian, eu acho que é a que tem mais potente. Essa placa, inclusive, ela vai ser colocada lá na casa do Sr. Carlos Grupo, ó. São 9 placas para ele lá. Essa placa Canadian monocristalina half cell de 445 watt-pico, ela é uma placa que a gente usa bastante nessa situação onde a gente quer otimizar a geração por metro quadrado. Os preços das placas, elas variam aí de acordo com disponibilidade, com potência, né? Nesse caso específico do Sr. Carlos, a gente conseguiu essa placa num preço muito bacana e o sistema dele não ficou mais caro por ter essa placa de ponta, né? Essa placa melhor. Nesse caso aí, então a gente colocou para ele, não havia a restrição, mas como a gente conseguiu num valor equivalente às outras placas, a gente colocou para ele porque realmente é uma placa muito boa, né? Então você pega essa outra placa também da Canadian, ela também é uma placa half cell monocristalina, só que você já percebe uma diferença muito grande aqui com relação ao espaçamento, né? Então isso aqui, essa área branca, ela não produz energia, somente o silício, a célula fotovoltaica produz, né? Então essa já é uma placa menos potente. Ela já é uma placa da Canadian também, com as mesmas características, mas com potência menor, né? E um detalhe importante, né? E essa placa, né? Você vê que ela é uma placa mais rajada, né? Parece que você vê claramente os cristais ali. É uma placa policristalina. Essa é uma placa que ela tem um processo de fabricação que ela consegue ser um pouco mais barata. Antigamente existiam muitas diferenças entre essa placa, que é uma monocristalina, e essa placa policristalina. Hoje em dia as diferenças são muito pequenas, tá? Eu digo que, assim, basicamente hoje a diferença principal delas está na questão da perda de geração com aumento de temperatura. Então essa placa monocristalina, ela tem uma performance melhor sob maior temperatura, porque ao contrário do que muita gente pensa, o calor não é importante para a geração. Ao contrário, o calor ele prejudica a geração. Então essa placa policristalina, ela já sofre uma perda de geração maior do que a monocristalina. Detalhes aí, esses são detalhes aí que a gente vê que são importantes para serem analisados quando for comparar orçamentos, porque se você for basicamente preço por preço versus geração, você pode acabar perdendo todos esses detalhes. Isso eu falei só de placas. Os inversores também têm características próprias que podem fazer toda a diferença no custo de um projeto e na estratégia que você for utilizar para montar a mesma geração, né? Depois, em um outro vídeo, eu vou falar um pouco mais a respeito de como dimensionar e como colocar, escolher os inversores para cada sistema lá, tá joia? Valeu, é isso aí, grande abraço.